Estamos por aqui porque agora a gente vai interpolar meios aritméticos. Já estamos interpolando. Já. Vamos só relembrar alguns detalhes e vocês vão, olha, Mão na massa. Ei, tá difícil aí, né? Não pode. Por causa que, né? Tá, mas tá melhorando, Já melhorando. Tá quase bom, melhor. quase bom. Melhor. Quase bom. Né? Tá muito melhor. Vamos lá então, aula 60.2, né? A gente vai rever todo o assunto da aula, que foi praticamente, a gente fez um quiz revisional e depois interpolar meios aritméticos. Perfeito. Bora lá? Bora. Então vamos lá, na telinha, interpolação aritmética, do que se trata? Olha, se trata de um resumão. Isso, se trata de termos uma progressão aritmética onde ela obedece às mesmas ordens de sequência de crescimento, só que para fazermos a interpolação, nós vamos ter o primeiro e o último termo. Ah, chegamos aqui, ó. Então nós temos o temos primeiro... aqui duas páginas, né? E as duas páginas fizeram uma continuação. Ó. Então primeiro veio o conceito, olha, bem rico esse aqui, hein? Tá bem completo. Muito bom mesmo. Depois veio classificação. Crescente, decrescente, constante. Ó, chamada aqui também de estacionária, que legal, né? A constante também pode ser chamada de estacionária. Aí veio o tópico aqui do termo geral, bem divididinho, né? Na continuidade, falou da soma dos termos, inclusive com exemplo, né? Trouxe umas propriedades aqui, que a gente também pode estar aprimorando aí, né? Os nossos estudos. E chegamos no ponto que é o nosso foco da aula de hoje, que é mesmo? Interpolação. Interpolar, inserir, colocar. Então, nessa hora, nós vamos ter que trabalhar aliado com a fórmula do termo geral. Não dá para escapar, para fugir da fórmula do termo geral. Nós vamos usar essa fórmula sempre. E aí nós temos o seguinte critério. Vai ser nos dado o primeiro e o último termo. Ele vai dar os números, tá? Vai falar assim, interpole entre, vai te dar dois números, o primeiro e o último. A priori, nós não saberíamos qual é a posição do último. Só que quando eu vou interpolar, por exemplo, 7 meios, eu já tenho 2, então eu vou ter 9 termos. Isso mesmo. Certo? Então eu estou inserindo 7 em 2 que já existem. Então eu tenho 9 termos. Então o meu primeiro termo é o A1 e o meu último termo passa a ser chamado de A9. E a quantidade de termos é 9, né? E aí jogamos no termo geral e vamos encontrar, então, a nossa razão. De posse da razão, o que a gente vai poder fazer? Montar a nossa sequência, né? Porque Isso. aqui, por exemplo, a razão é 5. Então, eu vou somar 5 a cada elemento até chegar no último, que vai dar direitinho, certinho na posição correta lá, tá? Beleza. Então, quando a gente faz todo esse processo, ó, esse aqui é um mapa mental que pode servir de inspiração para vocês fazerem de vocês. Tá? Coloca o conceito, né? O que é uma razão, uma progressão aritmética, classifica, né? Depois mostra o termo geral. Aqui tem até um termo qualquer, né? A gente não usou dessa forma, mas é praticamente a mesma coisa, tá? E aí traz aqui a somatória dos termos, né? Que é o nosso príncipe da matemática, o Gauss. E aí no final o interpolar é inserir, colocar, acrescentar, isso, tudo são isso. termos, né, como diz no português, são sinônimos de interpolar. E aí, olha só, é com calma. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a fórmula, não é isso? A n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Uma estratégia. Quando nós vamos interpolar, nós temos o primeiro e o último. Então você já sabe que do primeiro para o último, aí eu vou fazer assim, ó. Qual que é a posição do último? É décimo. Então é o A10. Então o A10 é igual o A1 mais 9 razões. Você já vai direto, é o pulo. Se o primeiro termo é tanto e o último termo é tanto, ele quer colocar mais 12 termos. Então tem 12 mais 2, 14. Então o A14 é igual ao A1 mais 13 vezes a razão. Por quê? 14 menos 1, 13. E você vai fazendo esse joguinho e tudo vai ser tranquilo. Não, no N, na quantidade de termos, coloca o 14 mesmo, né? Isso, 14 menos 1. Menos 1 é o 13, por isso que fica 13 vezes R. Isso, aí já tem essa técnica já de colocar um já menos 1, isso, fica tudo já tranquilo. fica prontinho, né? Vamos de atividade de sala?
Já voltamos? Já. Vamos lá, hora de resolver, de interpolar meios e verificar aí se deu tudo certo. Vamos lá? Vamos? Então, questão de número 1 na telinha. Interpolar 6 meios aritméticos entre 45 e 94. Então, vamos lá. 45 vai ser o nosso primeiro termo. Temos 6 no meio, né? 2, 3, 4, 5, 6. E vamos finalizar com o 94. Primeiramente, vamos fazer o nosso o termo geral para poder achar a razão, certo? Certo. Quem é o nosso A1? O nosso A1 é 45. Isso, mas o nosso AN vai ser quem? Se eu quero interpolar 6 meios entre, então nós temos 8, né? 8. Então o A8 vai ser igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A8 é o 94, o A1 é o 45, mais a quantidade de termos é 8 menos 1 vezes a razão que eu vou encontrar. Isso. 94 menos 45, passamos o membro para o lado de cá, vai ficar 7 vezes a razão. 94 menos 45? Dá... Empresta fica 14, 9 ficou 8, 3, 30... E 9, né? 39? 39? Não, né? Tinha Não. que ser múltiplo de... Emprestou, ficou 8. 49. Ah, tá. Múltiplo de 7, né? 49. Beleza. Igual a 7 vezes a razão. 49, então, nós vamos dividir por 7, né? Tá multiplicando, passa dividindo, vai ser a razão. Então, a nossa razão aqui, ó, na tabuada do 7, 7 vezes quanto que dá 49? 7. 7 vezes 7. Então, essa é a nossa razão. E agora vamos somando, não é? Para montar? Então, sempre a gente vai fazer mais 7. 45 mais 7. 52. 52 mais 7. 59. 59 mais 7. 66. 66 mais 7. 73. 73 mais 7. Vai dar 80. 80 mais 7. 87. E 87 mais 7. 94. Beleza, então fechou aí com o nosso detalhezinho aí, beleza? Beleza. Legal, né? Certo? Certo. Fácil, né? Muito a gente bom. já vinha fazendo nas atividades de sala, a gente só está complementando aqui. Questão de número 2. Interpole 9 meios aritméticos entre 70 e 180. 9? 9. Então, a gente vai ter que o nosso primeiro termo é o 70, certo? Depois a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e temos o 180. Quando está falando entre, então, nós vamos ter o nosso AN, vai ser o A11, né? Isso. A11 vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o A11? O A11 é 180. Quem é o A1? 70. Quem é o N? 11. Vezes a razão. Então, 180 menos 70 vai ser o 11 menos 1? 10. 10 vezes a razão. 180 menos 70? 110. 110, que dividido por 10 vai dar a nossa razão. Quem é a nossa razão, então? 11. 11. Beleza. Então, agora é só somar 11 o tempo todo aqui? Isso. 70 mais 11? 81. 81. Mais 11? Dá 92. 92 mais 11? 103. Peraí, deixa eu arrumar ali. 103 mais 11? Vai dar 114. Mais 11? 125. Mais 11? 136. Tem que chegar lá no 180. Mais 11? 147. Mais 11? 158. Mais 11? 169. Mais 11? 180. 180. Certinho. Chegamos certinho. Então aqui é legal porque não que não possa acontecer de ter uma razão que não seja um número natural, né? Mas geralmente vão ser números naturais. Então nós temos que olhar já. Não deu para dividir, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu pensei aqui no número errado. Depois, achei a razão. A soma tem que começar no 70 e tem que terminar No certinho 180. no 180. Dá certo. Sendo sempre mais 11, mais 11, mais 11, mais 11. Isso mesmo. Vamos de questão número 3 agora? Vamos. Vamos lá. Interpole 8 meios aritméticos
entre 2 e 147. Aí tem lá a explicação, vocês já sabem, interpolar 2 meios, 8 números. Temos que achar a razão, né? Isso. Vamos lá, então quem é o nosso AN? O nosso AN, se é interpolar 8, então é A10, né? O A10. O A10 vai ser 40. o A1 mais N menos 1 Vezes a razão. Então vai ser o 47, é igual a 2 mais N menos 1, que é 10, vezes a razão. 47 menos 2 vai ser igual a 9 vezes a razão. Ou seja, 47 tira 2? 45. 45 igual a 9 vezes a razão. 45 dividido por 9 é a nossa razão, que na tabuada é 5. 5 vezes 9, 45. Então aqui o processo é só ir somando 5, certo? Certo. Vou mudar a cor aqui. Soma 5. 2 mais 5? 7. 7 mais 5? 12. 12 mais 5? 17. 17 mais 5? 22. 22 mais 5? 27. 27 mais 5? 32. 32 mais 5? 37. 37 mais 5? 42. E 42 mais 5? 47. Então, o tempo todo a gente somou 5, 5. que foi a nossa razão, certo? Perfeito. Então, ó, é um exercício bom para você treinar o termo geral, para você lembrar dessas regrinhas, tá certo? Então, a progressão aritmética é bem tranquila, tem essas fórmulas que nós precisamos lembrar. Para achar a razão, pode ser de maneira bem óbvia, quando nós temos termos sequentes, né? Agora, quando nós temos que interpolar, não é tão simples assim achar a razão. Beleza. Certo? Vamos de questão do Enem? Bora. Vamos lá? E a questão do Enem, vem mais um meio para a gente interpolar. Vamos lá. Numa progressão aritmética, A1 é 120 e o A11 é 10. Determine os meios aritméticos existentes entre o A1 e o A11. Então aqui já está dizendo que são 11 termos. Isso. Aqui não vai ser 13. Perfeito. Né? Já vão ser 11 termos, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter o 120. E aí vamos ter quantos meios então? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí já temos o 10. Certo? Certo. Então, aqui já deu para perceber que é uma progressão aritmética decrescente. Então, vamos achar uma razão negativa, certo? Certo. Então, vamos lá. O nosso AN é o nosso A11. A1 mais N menos 1. Vocês viram que a gente coloca toda vez? Ah, mas a gente já sabe disso. Olha que legal, né? A gente já sabe, mas a gente precisa sempre estar reforçando. Beleza. O A1 é o 120 mais N menos 1 são 11 termos, vezes a razão. 10 está positivo, passa para outro membro, negativo, né? 11 tira 1? 10. 10 vezes a razão. Ou seja, vamos ficar aqui, 120 tira 10. Fica 111. 110. 110 negativo, né? 10 vezes a razão. Ou seja, a nossa razão vai ser 110 dividido por 10. É uma razão negativa, 110 dividido por 10? Menos 11. Menos 11 é a nossa razão. Então agora a gente vai diminuir 11 o tempo todo. 120 tira 11? 109. 109. Tira 11. Bom, tira 9, fica 2,98. 98. Tira 11. Aí vai dar 87. Tira 11. 76. Tira 11. Sim. 65. 65. Isso. Tira 11. Fica 54. Tira 11. 43. Tira 11. 32. Tira 11. Fica 21. Tira 11. 10. Certinho, certinho. Que legal, né? Perfeito. Beleza? Dei uma olhadinha melhor. Essa aqui é uma PA decrescente. Então, está diminuindo os valores, os termos, né? Então, a gente começa a ver que tem as duas situações. Pode ser uma razão positiva, que é o que acontece na grande maioria, mas também podemos ter uma razão negativa, ou seja, está tendo uma subtração aí do valor, subtração, né? Para o primeiro termo ser um valor de 120 e o último ser 10, com certeza. Está decrescendo. Está decrescendo, os valores estão diminuindo e a razão é negativa. Perfeito. Daí, olha só, vocês estão percebendo que nesse avanço do primeiro ano, né, nós estamos sempre vendo muitos conteúdos. E vocês percebem que alguns deles têm já uma fórmula pronta, uma fórmula que nós usamos. A função afim tem a sua fórmula, a função quadrática tem a sua fórmula resolutiva. Beleza.
Eu sou obrigado a usar a fórmula? Nós sempre fomos bem claros, né? Tanto as fórmulas quanto as regras, não é obrigação usar. Nós temos que conhecer. Dá para resolver usando o raciocínio lógico? Dá. Só que quando se fala em PA, PG, e é até bom eles já irem acostumando com isso, porque daqui a pouco vocês vão ter a disciplina de física, de química, que são disciplinas que trabalham com fórmulas. Então, o que nós fazemos sempre? Sempre. Primeira coisa, nós sempre retiramos dados. Coleta sempre. os dados, né? Tá aparecendo estatística aqui. Coleta os dados. Sempre, coleta sempre os dados da dados. questão. Vai lendo, já vai anotando. Né? Quem é a 1, quem é a N, quem é N. O que está querendo? Bota uma interrogaçãozinha. Está querendo o quê? Está querendo a N? Tá. Né? Então, isso é muito importante. A gente, porque já faz parte da leitura e interpretação, né? Isso. Lendo, interpretando, anotando os dados. Porque na hora que a gente for substituir na equação, que é o segundo passo, esse momento, né? Aqui, né? Que é o segundo passo. No segundo passo, esse momento de substituir, nos lugares certos, a gente tira as letrinhas e vai colocar os valores correspondentes. Isso. Né? E para eu substituir na fórmula, eu preciso lembrar da fórmula. Sim. Ah, professor, mas eu já lembro, eu lembro. Outra coisa. Tem que decorar? Tem que decorar? Não. Nós, professores de matemática, na prova, se colocarmos uma questão de PA, vai ter lá o quadradinho com a fórmula de PA. Tá? E se por um acaso nós esquecemos de colocar, os professores presenciais estão autorizados a colocar no quadro lá a fórmula. Porque se tiver a fórmula, mas você não tirar os dados, se você não souber interpretar, é o mesmo que nada. É o mesmo que ter um carro na garagem e não saber dirigir. Verdade. Tá o carro lá, nossa, eu tenho um carro muito top. Ah, mas nunca tive de carro. É porque eu não sei dirigir. Qualquer coisa que vai ter que andar ou com alguém dirigindo, né? Ou de carona, o carro vai ficar parado. E o terceiro passo é o de resolver. Aí partiu o cálculo, né? Esse aí não tem jeito. Aí precisa das regrinhas, né? Aqui a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Perfeito. Tudo que tem letra de um lado, que não tem de outro. E já acaba que a gente já nem fica muito perdendo tempo explicando essa parte, porque nós já fizemos muitas coisa. Vezes. Desde a unidade 1 a gente trabalhou a equação do primeiro grau, com algumas aulas. Depois na função afim, para achar os zeros da função, resolve uma equação do primeiro grau. Então aqui a gente já está meio no automático, né? Vai lá, passa para cá, tá positivo, passa negativo, tá multiplicado, passa dividindo. A gente muda as operações e corre solto. Então, o último passo é cálculo. Ah, né? mas eu já fiz uma vez. Então, eu não preciso fazer mais um monte, né? Porque eu já aprendi. Uma vez é pouco, né? Uma vez é pouco? É pouco. Ah, então se eu fizer 2 vezes? Pode botar esbanja nas vezes aí. Ah, então você tá vendo? Olha só. Eu já consegui ler, eu já sei tirar os dados, eu já lembro da fórmula, eu já sei substituir na fórmula. Mas o processo de resolver é um processo que eu tenho que construir. Nós temos casos específicos nas escolas, e os professores já sabem disso, de aluno que viu a primeira vez, fizemos uma vez, ele já sabe fazer. Né? Isso acontece em qualquer escola. Tem casos de aluno que vê uma vez, vê 2 vezes, vê 3 vezes, consegue fazer na hora, mas quando é no outro dia já esqueceu. Pois é. Esse precisa treinar bem mais. Nós temos casos que treina, e mesmo assim ainda fica difícil. Né? Então, são casos e casos. Você já sabe em que caso você se encaixa? Então, você já sabe que 1 vez, 2 vezes não é o suficiente. Tá certo? Agora tem tem brincando com os números. A gente empolga tanto aqui com os conteúdos, com o assunto. Vamos lá, brincando com os números, tinha uma perguntinha, né? E era uma PA. Era uma PA, olha lá. Na progressão aritmética, quantos múltiplos de 5 há entre o 21 e o 623? Nós havíamos dito que o Quantos? primeiro múltiplo de 5 era 25 e o último era 620. Isso, vamos lá? Vamos. 120? 120. Mas como? Vamos fazer a continha lá Vamos rapidinho? fazer? Bora Vamos lá lá. rapidinho. O primeiro é quem? 25. Então o A1 é o 25, porque não pode ser o 20. E o AN seria o 625. E a razão 620. E a razão é 5. A razão Esse é aqui 5. tem que encontrar o N. Tem que encontrar Esse é o N. diferente. Então vamos lá. A N igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. E nesse aqui nós vamos usar uma estratégia, tá? Tá. Ó, vai lá, substitui. Vamos lá, mais o N eu não sei, menos 1 vezes a razão que é 5. 5. Vamos passar o 25 para cá? Vamos. 620 Menos 25. Não multiplica, não multiplica. Não, vamos deixar assim, porque a gente vai passar dividindo esses 5 e vai ficar mais fácil, né? Isso. 620 tira 25. 595. 595.
que vamos estar multiplicando, vamos passar dividindo 5 Dividido aqui? por 5. Vai ser igual a n, N menos menos 1. 595 divide por 5. 119. 119 vai ser igual a n Menos menos 1. Passa o 1 para cá, né? Positivo, porque ele está negativo, vai ser o nosso n, que é 120. Uau! Olha aí, uou! Aí, essa daqui, a charada dela, o detalhe dela tava que não precisava fazer o chuveirinho e não queria a razão. Né? Aham. Parece uma questão de interpolar, mas não queria a razão. Ó o pé, ó o pé. Né? Então parece que queria a razão, mas queria a quantidade de termos, Isso. né? Aqui é o seguinte, cuidado quando começa a aula para não cair. E no Pra final, não para não desequilibrar. pegar o dominó no pé. É verdade. Gente, a nossa aula top de interpolação aritmética, a gente viu outros recursos para se resolver progressões, né? E aí, nesse caminho todo, a gente já está com um tanto de aprendizado, né, professor Maurício? Uau! Agora a próxima aula é aplicação. Ah, com certeza. Então, ficamos por aqui com aquele beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!